Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Os raios catódicos, a descoberta do elétron. Vamos montar uma aparelhagem semelhante a uma lâmpada fluorescente. Nela você observa um tubo de vidro 1, a qual estão acoplados dois eletrodos 2 e uma bomba de vácuo 3 ligado ao sistema. O eletrodo negativo, chamado cátodo, e o positivo, chamado anodo, estão ligados a um gerador que fornece uma tensão elevada. Então, nós temos essa figura aqui. Esta aparelhagem recebe o nome de tubo de raios catódicos. Vamos retirar o ar de dentro do tubo. Quando a pressão atinge valores extremamente baixos, da ordem de alguns milímetros de mercúrio, a luminosidade desaparece e surge uma fluorescência esverdeada na parede oposta ao cátodo. Esses raios invisíveis que partem do cátodo e provocam fluorescência na parede oposta são denominados raios catódicos. Em 1878, o inglês William Crookes, de 1822 a 1919, construiu um aparelho para melhor estudar os raios catódicos. Nesse aparelho, que é um aperfeiçoamento do tubo de raios catódicos e recebe o nome de ampola de Crookes, o anodo, polo positivo, é colocado ao lado do cátodo, polo negativo. Então, essa é a representação do aparelho de Crookes, cátodo e o anodo. Então, eu tenho essas linhas tracejadas, meus raios catódicos. Com esse aparelho, Crookes iniciou uma longa série de experiências sobre a carga elétrica através de gases e acabou descobrindo uma série de propriedades dos raios catódicos. Propriedades. Primeira, os raios catódicos são retilíneos, então eles andam em linha reta. Segunda, os raios catódicos têm massa. Lembrando, se eles são os elétrons, ele possui carga desprezível, possui uma pequena quantidade de carga, porém desprezível. Mas para alguns cálculos a gente não utiliza, mas nesse caso de conceito a gente utiliza. Terceira, os raios catódicos têm carga negativa. Nesse próximo slide aqui, pessoal, tem o quê? Eu peguei essa figura novamente, coloquei aqui para a gente conseguir resolver essa questão. Então eu tenho três figuras, x, y e z, e nós vamos fazer a analogia, vamos interpretar o que está nos dizendo. Então tá. Eu tenho essas três imagens e eu tenho que relacionar as propriedades dos modelos à alternativa correta. Então, pessoal, primeiramente, o que a gente tem que analisar aqui? Nós temos que analisar o x, essa imagem x aqui. O que ela representa? Qual propriedade ela representa? Tá vendo que eu tenho os raios catódicos, que são as minhas linhas tracejadas, e elas estão sendo puxadas para um polo, uma placa positiva. Então, aqui ó, um polo positivo, elas sofrem esse desvio para essa placa. Isso significa que os opostos se atraem. Então, eu tenho uma carga negativa aqui nos meus raios catódicos e a minha placa positiva. Então, a propriedade da figura x é a propriedade 3. Então, eu tenho uma x aqui. Então, na minha terceira propriedade é referente à minha figura x. A y. Tá vendo que elas têm o raio catódico está vindo de forma reta e direta, porém esse anteparo aqui, essa cruz, tem uma sombra aqui no final, uma sombra dela aqui. Então, o que isso quer dizer? Ele está falando o quê? Qual propriedade representa essa daqui? Ela fala que os raios catódicos são retilíneos, tá vendo? Ele está em linha reta, fornece a sombra. Por quê? Porque está passando nesse anteparo, está passando por esse objeto e formando uma sombra no fundo do tubo. Então, ela só pode ser a primeira propriedade, a minha figura Y. E a minha figura Z, como a única propriedade que sobrou, que é a segunda, mas vamos analisar. Ela fala, os raios catódicos têm massa? Tem. A gente resolveu um exercício aqui parecido com esse, explicando essas coisas. E o que acontece com esse catavento? Aqui, tá vendo que ele gira? Só faltou colocar aqui uma
uma setinha identificando o giro desse catavento. Então ele está girando nesse caso. Ele fala que os raios catódicos têm massa. Para fazer girar o catavento, precisa algo bater nele para ele girar. Então a única alternativa que nos resta, então eu tenho aqui, ó, primeira propriedade é a Y, segunda é a Z e a terceira é a X. A única alternativa que me corresponde a essa dedução que nós fizemos aqui, a alternativa E. Beleza? Um exercício tranquilo, de muita interpretação, mas é tranquilo em relação a isso. Então a gente consegue fazer essas deduções, claro, sempre pegando algum modelo atômico, que é esse exercício dessa matéria, dessa disciplina que ocorre. Então, já deixa o gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se quiser algum exercício específico que eu resolva, coloca nos comentários que assim que eu visualizar eu já faço um vídeo de resolução. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá certo, pessoal? Aquele abraço. Valeu!